Olá, tudo bom? Muitas pessoas sofrem diariamente com ronco, refluxo, dor nas costas e não sabem que a posição errada de dormir pode piorar muito esse quadro. Existe uma maneira mais interessante para melhorar o funcionamento do nosso corpo e prevenir essas questões. Você vai adorar esse vídeo porque eu também vou te falar o que você pode fazer antes de dormir para melhorar o seu sono. Então fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar que posição você dorme? Normalmente você tem uma posição assim ideal para dormir? Cada dia varia? Qual é essa posição? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar e precisa. Vamos ampliar essa nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Foi como eu te falei, né? Existe uma posição que é uma das piores que tem pra gente dormir, que pode piorar refluxo, gastrite, pode piorar dor nas costas, pode piorar até mesmo essa questão do sono ficar mais fragmentado e poder aumentar a pressão arterial, pode favorecer a apneia, e existe uma posição que pode ajudar muito nisso tudo. Então, eu vou te começar falando qual é a pior posição para dormir. Com certeza é a posição de bruços. Me conta aí se você dorme de bruços ou vulgo de barriga para baixo, né? Quando a gente dorme nessa posição, a gente tem uma rotação excessiva do pescoço, a gente vira muito o pescoço, né, para poder ficar assim no travesseiro. Desorganiza a curvatura natural da nossa coluna, aumenta a tensão na cervical e na lombar também e favorece episódios de dor ao acordar. Além disso, tem a questão do rosto ficar ali no travesseiro a noite inteira, o que piora a questão dermatológica da pele, que não respira tão bem, fica muito ali na bactéria do travesseiro, tem que ter uma higiene maior ainda. Favorece sulcos e linhas de expressão no rosto, então se você é uma pessoa que está preocupada com a estética, com rugas, dormir de bruços é a pior posição para você. Além do que tem a questão, né, de que você está pressionando o estômago, você pode piorar a questão da sua respiração. Então, de fato, de todas as posições para você dormir, é a pior. Tem gente, inclusive, que com o passar dos anos vai desenvolvendo problemas no ombro, de tanto ficar com o braço para cima ou para baixo, né, debaixo do travesseiro, para ficar numa posição mais equilibrada. Se o tamanho do travesseiro é pior ainda, né, muito alto ou muito baixo, pode piorar ainda mais essa questão da desorganização da coluna, do pescoço. Então, se você puder, não durma de bruços. Eu sei que pode ser difícil mudar com o tempo. Uma forma de você tentar evitar dormir de bruços, que é a pior posição que tem, é você tentar botar uns calços de travesseiro entre você, tentar colocar um travesseiro atrás das costas, abraçar um de frente, para você tentar se manter ali numa posição mais gelada, mais fisiológica para você, e evitar que o corpo rode de noite, né, e você já acorde nessa posição de bruços. Dormir de costas, ou seja, com a barriga virada para cima, tem pontos positivos e pontos negativos. Ele pode ser bom nessa posição, pode ser boa para o alinhamento das costas se o travesseiro estiver numa altura adequada, ou seja, se o travesseiro não estiver muito alto, né, que force a sua cervical, nem muito baixo, que você fique, né, também forçando para baixo o pescoço. Pode ajudar quem tem essa dor cervical ou lombar leve, mas pode piorar muito o ronco, porque como você tem todo o peso do corpo nas costas, pode prejudicar o enchimento do pulmão, né? Pode prejudicar o diafragma, principalmente se você está acima do peso, se você tem acúmulo de gordura na região visceral, central, na região abdominal, né? Pode aumentar o risco de apneia do sono e pode aumentar picos de pressão arterial durante a noite, justamente por conta dessa dificuldade de você entrar no sono mais profundo devido à apneia, né, e mamar oxigenação. Em gestantes, é uma posição não muito indicada, porque pode comprimir a veia cava interior, que está relacionada com o retorno venoso. A gente sabe que as grávidas já têm um aumento da barriga, né? Obviamente, tem um bebê ali dentro, tem útero, tem tudo, muda de lugar. Então, já tem um maior favorecimento a essa compressão da veia cava inferior. Então, o retorno venoso da gestante já é piorado, né? Fisiológico, isso da gestação. Depois volta ao normal, depois que tira o bebê, o útero diminui. Mas se você ainda dorme de barriga para cima, pode prejudicar mais e piorar essa questão das pernas inchadas, do cansaço, de uma piora da circulação. Por isso, ele não é a melhor posição para dormir se você ronca.
se você tem apneia, se você tem um refluxo importante e se você está grávida. Existe uma posição que normalmente é boa para muitas pessoas, para a imensa maioria das pessoas, que é dormir de lado. Mas tem um lado certo para você dormir que pode favorecer mais a sua saúde. As pessoas podem dormir de lado, né, ou sobre o braço direito ou sobre o braço esquerdo, e existem umas diferenças principalmente para a questão gastrointestinal, né, gastroesofágica, na verdade. Isso porque quando você dorme do lado direito pode ser ok, mas tem um alerta, porque quando a gente dorme de lado, em geral é bom para a coluna, principalmente quando você tem uns calços para a coluna, como eu te disse, né, e principalmente se você bota um travesseiro fininho entre as pernas para evitar que os joelhos fiquem batendo. Agora, o estômago e o esfíncter esofagiano inferior podem favorecer o refluxo ácido para o seu esôfago quando você dorme sobre o lado direito. Então, estudos observacionais já mostraram uma maior frequência de refluxo noturno e sensação de queimação, pigarro e tosse ao acordar. Então, se você não sofre com refluxo, pode ser ok, mas se você tem refluxo, hérnia de hiato, alguma outra questão gastroesofágica associada, pode piorar o seu quadro. Por isso que normalmente os especialistas indicam que as pessoas durmam de lado, sim, mas do lado esquerdo, porque aí você pode dificultar o retorno desse ácido do estômago para o esôfago, melhorar naturalmente a sensação do esvaziamento gástrico, né, que fica tudo num fluxo mais natural do organismo, e reduzir episódios de refluxo noturno. Além disso, dormir para o lado esquerdo pode diminuir episódios de ronco em muitas pessoas, favorece o retorno venoso e a circulação, e é a posição mais indicada para gestantes. Então, pode ser interessante porque para muitas pessoas, como favorece o retorno venoso, pode melhorar também quadros de inchaço nas pernas, para quem sofre com pernas mais inchadas, peso nas pernas, sabe, aquela sensação de congestão mesmo nas pernas. Então, o ideal seria você dormir desse lado esquerdo, de lado, né, apoiadinho com o travesseiro. Cuidado quando você for dormir de lado também, outro ponto importante, é mais uma vez, a altura que o seu travesseiro vai ficar, para ficar meio que tudo alinhado, né, você tem que pensar que a coluna deveria ficar o mais alinhada possível, então o tamanho do travesseiro é interessante, nem muito alto, nem muito baixo, mais uma vez, para não sobrecarregar a cervical, isso vai ser bem importante para você. Agora, com relação ao que fazer antes de dormir para favorecer noites de sono, uma dica que eu te dou que é muito importante é evitar comer logo próximo ao horário de dormir. Então, o ideal é que se você for fazer uma grande refeição, você espere pelo menos 3 horas antes de você dormir, para que você não fique com o estômago muito cheio e piore nessas questões de refluxo, até mesmo desconforto intestinal durante o período do sono. Então, o ideal é que você coma alimentos leves, mais ricos em fibras, proteínas magras e evite grande quantidade de gordura antes de dormir. A gente sabe que a gordura tem um esvaziamento gástrico bem mais lento e todo alimento mais gorduroso fica muito tempo ali no seu estômago e pode favorecer o refluxo e piorar o sono nesse período noturno. Lembra que se você também quiser mais dicas para dormir melhor, eu tenho uma playlist aqui de como dormir bem, onde eu dou dicas não só do quarto, dicas de ambiente, higiene do sono que você pode fazer, mas também sobre alimentação, chás, melhores e piores alimentos que podem te ajudar nesse sentido. Então eu vou deixar essa playlist de como dormir melhor, como melhorar o sono aqui embaixo para te ajudar. Aproveita e me conta então se você vai tentar passar a dormir do lado esquerdo, qual é a posição do sono que você tem mais facilidade para dormir. Tem gente que fala assim, ai Patrícia, eu quero mudar a posição, mas está difícil. Realmente mudar os hábitos é difícil, principalmente os hábitos noturnos, né, porque acabam que estão muito relacionados a uma certa predisposição que a gente já tem gente que dorme anos na mesma posição e acaba começando a dormir de uma forma e acorda na forma que dormia antes. Então já te falo que tem uma memória aí muscular e tem uma memória relacionada à própria posição que o corpo vai adquirindo. Podem levar algumas semanas, então não desiste, tá? Não vai ser no primeiro ou segundo dia que você vai conseguir mudar, mas continua sempre tentando dormir naquela posição, calça o seu corpo com travesseiros ou almofadas para tentar ficar naquela posição. Você vai ver que com o passar do tempo você já vai começar a acordar na posição que era mais favorável para você. Então me escreve a posição que você dorme, eu vou adorar ver o seu comentário. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, que você me ajuda, e compartilha
com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar essa nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.